prezados irmãos, que a graça de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. Temos a alegria e a satisfação de mais este domingo, dia 10 de maio de 2020, estudar mais uma lição desta revista, a lição de número 6, cujo tema é o encontro com Deus. Que lição rica e primorosa que nós temos para estudar no dia de hoje, nesse dia que o Senhor nos preparou para estarmos na sua presença. Eu aqui e você aí da sua casa, para podermos estudar a palavra do Senhor. Antes de iniciarmos de fato, comecemos com uma oração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos Te glorificar e agradecer pela rica oportunidade da vida que o Senhor nos concede. Queremos pedir as Tuas bênçãos, a Tua misericórdia, queremos pedir a Tua graça para que o Senhor nos ajude, Senhor, na transmissão do conteúdo desta lição. Abençoa tanto, Senhor, os Teus alunos como o Teu professor e que a bênção do Senhor esteja sobre nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, antes de mais nada, aqueles recados paroquiais que são bastante importantes. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal ADI Setor São Luís e de seguir-nos nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Lembrando que quando voltarmos às atividades normais da igreja, ainda continuaremos a postar vídeos no YouTube e alimentar os nossos demais canais. Então não se esqueça de fazer a sua inscrição e também não se esqueça de nos seguir nessas redes. Nós temos aqui preparado alguns conteúdos para que todos possam ser alimentados, não só com aulas da Escola Bíblica Dominical, mas também com outros conteúdos diversos nos quais nós teremos e nós postaremos aqui nestes canais para que a sua fé seja mais enriquecida. Dito isso, vamos agora à nossa lição de hoje, lição de número 6, cujo título é o Encontro com Deus. Temos tido a oportunidade de falar sobre o livro de Josué, esta pérola, esta riqueza da Bíblia Sagrada, que para mim pessoalmente é um livro que eu gosto muito, é um livro que eu leio várias vezes durante o ano, porque é um livro que me comove bastante. Hoje o texto do dia diz assim: Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? A síntese diz assim: ninguém que tem um encontro com Deus permanece da mesma maneira. Isso é a mais pura verdade. O nosso texto bíblico está em Josué capítulo 5, 3 versículos, o 13, 14 e o 15, que dizem assim: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Muito bem, meus irmãos, esse texto do capítulo 5 de Josué narra o encontro de Josué com um personagem até então enigmático. Ele narra este encontro com um ser totalmente diferente que tinha na sua mão uma espada desembainhada. Hoje nós vamos falar quais são os eventos, qual é o contexto que cerca este encontro entre este personagem e Josué. Quem é este personagem? Isso é importante nós identificarmos, e como o que este evento, que este encontro
significa. Ele tem um significado bastante especial e também algo que nós podemos aplicar para as nossas vidas cotidianas a partir do ensinamento que esse texto nos trará. Então, fique ligado, é hoje que nós vamos aprender mais com este conteúdo abençoado. Primeiro, é importante nós dizermos que nesta oportunidade Josué estava buscando ao Senhor. Josué, ele, ao chegar próximo de Canaã, ele pegou um momento para ficar a sós com Deus. Ele foi até um determinado lugar onde ele pudesse ver ali toda a extensão de Canaã, pudesse ver toda aquela terra de cima, pudesse contemplar toda a terra que seria daquele povo. E ali ele estava buscando a vontade do Senhor. Ele estava em oração, ele estava ali buscando algo da parte do Senhor, uma comunhão íntima da parte do Senhor, e estava ali olhando aquela terra enquanto fazia isso. Em outras palavras, nós podemos dizer que Josué estava ali visitando o lugar da batalha. Ele estava ali observando, ele estava ali inspecionando aquele lugar, ele estava ali verificando quais seriam os melhores caminhos, quais seriam as melhores estratégias, quais seriam todos os detalhes que iriam cercar o povo ao entrar na terra e qual seria essa estratégia, né? Isso é bastante importante. É interessante porque geralmente quando nós estamos diante de uma situação difícil, muitas vezes nós tomamos algumas atitudes sem pensar, né? Sem muita reflexão. Nós tomamos atitudes que são muito previsíveis até, e aí acabamos nos arrependendo por conta disso, né? Isso seria muito evitado se nós antes orássemos ao Senhor, entregássemos na mão dele todas as coisas, se nós parássemos para analisar as situações que nós vivemos, se nós inspecionássemos todas as coisas que nós passamos e entregássemos isso aos pés do Senhor. É lógico que existem muitas coisas que nós vamos agir, mas é Deus que vai nos dar a vitória. Como diz aquele salmo, o cavalo se prepara, na verdade é um provérbio, né? Que o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor que vem a vitória. Então, Josué estava buscando da parte do Senhor esta vitória. É interessante dizer também que Josué estava buscando uma visão estratégica, né? Uma visão correta daquilo que ele haveria de fazer naquela ocasião. Josué não estava ali passeando, Josué estava ali olhando e Josué estava orando. Conhece essas expressões? Olhando e orando? Se nós formos lá nos evangelhos, nós vamos ver Jesus diz assim: olhai, orai e vigiai. Veja que interessante. Josué, na sua peregrinação por aquele lugar, está olhando e está orando. Lógico, obviamente, nós podemos deduzir que ele também estava vigiando. Veja que aplicação fenomenal que este servo de Deus nos deixa. É importante dizermos também, meus irmãos, uma coisa muito importante. Aquilo que é para nós fazermos, Deus não vai fazer. Aquilo que é para Deus fazer, nós não devemos nos intrometer, né? Então, existem decisões que nós tomamos, existem casos coisas, né, melhor dizendo, que nós fazemos que são particulares. Deus não vai decidir por mim aquilo. Por exemplo,
Deus não vai decidir com quem eu tenho que me casar. Isso é uma decisão particular minha. Deus não vai decidir qual carro que eu vou comprar, se é Ford, se é Honda ou se é qualquer outro carro. Deus não vai decidir isso por mim. Eu tenho que decidir. Deus não vai decidir a profissão que eu vou seguir. Eu tenho que decidir isso. Eu tenho que escolher. Isso são ações particulares e visões particulares que Deus não interfere na vida do homem. Mas existem decisões que precisam ser tomadas debaixo da direção do Senhor. E era isso que Josué estava buscando nesta oportunidade. Josué sabia que ele iria preparar o cavalo para o dia da batalha, mas era do Senhor que vinha a vitória. E a aparição deste anjo, a aparição deste personagem, vai atestar que Deus iria lhes dar a vitória. Vamos analisar mais detalhadamente esta pessoa no tópico de número 2. Muito bem, meus irmãos, vamos ao tópico de número 2, cujo tema é Deus se revela a Josué. O primeiro subtópico diz assim: o Senhor dos Exércitos. Quando nós falamos de Senhor dos Exércitos, nós devemos lembrar que esse título é um título que é dado somente a Deus em várias partes das Escrituras, né? Em vários lugares, Deus ele é identificado como o Senhor dos Exércitos, né? Em outras oportunidades, ele também é identificado como general de guerra. Isso mais popularmente, né? Não na Bíblia, mas alguns cânticos, alguns hinos, né? Trazem ele como general de guerra, o Senhor dos Exércitos. O ponto é, o que aquele homem estava fazendo ali? Na verdade, aquele não era um homem, aquele era um anjo enviado da parte de Deus. Aqui nós temos que fazer uma diferenciação. Um anjo no Antigo Testamento pode ser um anjo de fato, mas pode ser uma manifestação física do próprio Senhor, uma manifestação física do próprio Deus. E este era o caso aqui em Josué capítulo 5. Ali não é simplesmente um anjo, ali é o próprio Senhor Jesus manifesto em carne. Ali é o próprio Deus manifesto pessoalmente, numa maneira personificada, numa pessoa, que a Bíblia chama de anjo do Senhor. Isso aconteceu com várias pessoas no Antigo Testamento que viram esse anjo do Senhor. Por exemplo, aconteceu com Moisés, aconteceu com Abraão, aconteceu com Davi, aconteceu também com Josué. Então, não era comum isso acontecer no Antigo Testamento, mas alguns personagens pontualmente tiveram essa experiência. Jacó também, né? Que tem justamente aquela passagem bastante enigmática, né? No texto lá em Gênesis, em que ele luta, né, com um anjo, e este anjo é sim o próprio Deus, né? E o próprio anjo diz isso para ele, falou: lutaste com Deus, né? Por isso que ele muda o nome de Jacó para Israel, né? Aquele que luta com Deus. Israel significa isso. Então aqui, neste caso, Josué está vendo o próprio Deus. Josué está de frente com o próprio Senhor. Então não é um caso que acontece ou que acontecia todos os dias dentro da comunidade de Israel, mas sim, isso acontecia várias vezes. E este fato aqui, ele tem bastante similaridade com o que aconteceu com Moisés, quando ele foi chamado por Deus no meio da sarça, né? Êxodo capítulo 3. Lá em Êxodo capítulo 3 havia uma sarça ardente, né? Ou em chamas, que não se consumia. E ali o anjo de Deus falava com Moisés
através da sarça, pelo meio da sarça que queimava e não se consumia. E Moisés, ao se aproximar da sarça, Deus fala para ele: tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você pisa é terra santa. A mesma coisa acontece com Josué agora. Ele, ao pisar naquela terra, na presença do próprio Deus, a primeira coisa que o Senhor diz para ele é: tira a sandália dos seus pés, que a terra que tu pisa é terra santa. Veja a similaridade dos relatos. Uma, Deus chama Moisés; o outro, Deus chama, já havia chamado, mas ele confirma o chamado na vida de Josué. Lógico que nós também provamos deste chamado à medida que nós conhecemos mais quem é este Senhor, quem é este anjo, quem é o anjo do Senhor. Esse tipo de manifestação é conhecido como teofania no Antigo Testamento, que é uma manifestação física do próprio Deus no Antigo Testamento. O ponto 2 diz assim: perto de Deus. Obviamente, quando Josué olhou para aquele personagem, ele não sabia que era o próprio Deus. Embora ele tivesse vivenciado anos e anos ao lado de Moisés, vendo a coluna de nuvem, vendo coluna de fogo, vendo o fumegar dos montes no qual Moisés subia, ele, creio eu, não tinha visto ainda na sua frente algo semelhante. Tanto que ele pergunta assim: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Porque ele vê um homem completamente vestido de uma armadura e também com uma espada desembainhada na mão. Nós devemos lembrar que Josué era um homem de guerra. Josué não era só o líder do povo. Josué era aquele que guiava o povo nas batalhas. Josué era o general daquele povo. Era ele o principal guerreiro daquela nação. Josué era um homem de guerra. E ele pergunta: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? É interessante que ele diz o seguinte, o anjo diz o seguinte: não sou nem daqui e não sou também de lá, dos inimigos. Eu sou o Senhor dos exércitos. Veja que maravilha, que bênção que é encontrar o próprio Senhor, o próprio Deus. Lógico que a próxima atitude de Josué foi se dobrar aos pés daquele anjo e foi adorá-lo na beleza de sua santidade. Por último, um novo tempo marcado pela espada. É interessante, meus irmãos, nós afirmarmos este subtópico, porque nós sempre vemos o povo de Israel, até então o povo hebreu, carregando cajados, porque eram pastores de ovelhas. Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e o próprio Josué carregavam os seus cajados, porque agora eles eram, eles sempre foram pastores de ovelhas. Agora não. A partir do momento que Josué encontrou o anjo do Senhor não está com a sua espada desembainhada aleatoriamente. Ele está com a sua espada desembainhada porque o encontro de Josué com o anjo marca uma transição que agora seria que o povo de Israel não seria apenas pastores, mas seriam guerreiros para conquistar tudo aquilo que o Senhor Deus tinha dado por promessa a Abraão, Isaque e Jacó. Aquele tempo não seria marcado mais por pastoreio, mas seria marcado sim pela espada, um tempo de guerra. Assim como diz lá em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. Tempo de paz, tempo de guerra. O povo de Israel viveu tempos terríveis. Passou um tempo de paz, mas agora começaria tempos de guerra. Na nossa vida é a mesma coisa. Há tempo de paz, tempo de guerra. Tempo de alegria, tempo de tristeza.
Porque na verdade a vida é assim. A vida tem esses altos e baixos. O que não muda e não pode mudar é a nossa fé. O que não pode mudar é a nossa esperança. O que não pode mudar é o nosso amor. Deus escolhe e prepara os seus servos para que cumpram os seus propósitos. Deus capacita os seus filhos. E ali, naquela oportunidade, este anjo estava dizendo para Josué: eu serei contigo nesta batalha, eu serei contigo nesta guerra. E estava atestando que ele seria o primeiro, aquele que estaria na frente do exército de Israel para conquistar a batalha no qual eles estavam prestes a entrar. Veja que privilégio nós temos em ter este mesmo anjo como o Senhor das nossas vidas. Que permaneçamos assim até o fim. Muito bem, meus irmãos, tendo dito isso, vamos ao tópico de número 3, o último da nossa lição, cujo tema é Deus fala a Josué. E o subtópico 1 diz assim: falta de discernimento espiritual. Eu particularmente julgo este um dos problemas mais sérios da igreja nos nossos dias. Falta de discernimento espiritual. Se nós formos olhar na Bíblia e verificar os dons, nós vamos ver Paulo lá nos capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios falando sobre os dons, E ele fala sobre os dons e que o dom mais importante é o dom de profecia. Lógico, nós não discordamos de Paulo de maneira alguma, mas é importante dizer que a urgência, aqui é uma questão de urgência, de necessidade. O mais urgente dom, o mais importante e mais necessário dom para os nossos dias não é o dom de profecia, e sim o dom de discernimento de espíritos. Veja o que a Bíblia diz. Dos dons, nós temos 9, 9. Vamos vê-los. 1 Coríntios 14, a partir do verso de número 13, diz assim: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Veja que interpretar também já está associado com o dom de língua. No capítulo 14, a partir do verso 1, nós temos o seguinte: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém que entende em espírito fala em mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Aqui está o motivo destes dons, o de profecia e o de línguas. Veja também que quando nós dizemos que o dom de discernimento de espíritos é importante, é porque hoje nós temos uma gama muito grande de igrejas e nós sabemos que nem todas elas o Espírito de Deus habita. Lógico, onde não está o Espírito de Deus, aquele lugar não fica vazio, aquele lugar é ocupado. E às vezes nós somos levados a pensar e levados a entender que aquele determinado movimento, que aquela determinada ação é movida pelo Espírito de Deus, enquanto não. Às vezes é movida, muitas vezes, por outros espíritos, e isso deveria nos causar preocupação. Além disso, muitas vezes nós vemos estes tais movimentos adentrando dentro das nossas igrejas. Isso é muito perigoso, por isso que o dom ou os dons são necessários. E para nós o mais urgente hoje, em minha opinião, seria este dom de discernimento de espíritos, algo bastante importante no nosso meio. Indo para o tópico ou subtópico de número 2,
Josué, o adorador. É importante nós vermos como Josué reage à presença deste ser enigmático no qual ele encontra a presença do anjo do Senhor. Assim que Josué se dá conta de quem ou com quem ele está falando, ele se prostra imediatamente aos pés do Criador para lhe render glória e lhe render graças ao seu nome. Josué estava ali se derramando a presença do Senhor. Interessante pensar que nós começamos esta aula dizendo que Josué estava ali solitariamente invocando o nome do Senhor em oração, e ele foi respondido de uma maneira totalmente inusitada, vendo o próprio Deus. Ele foi respondido fisicamente com a presença do Senhor Deus. Talvez, aqui é um talvez bem grande, porque a Bíblia não diz, mas talvez Josué estivesse orando ali naquela oportunidade para Deus confirmar a sua vitória, para Deus lhe abrir os caminhos, para Deus abençoar a sua ida até aquele lugar e abençoar a sua batalha. E ali o Senhor aparece para consolidar, para atestar que aquela vitória estava ganha, porque o Senhor era o primeiro da fila da batalha. Veja que coisa linda. E por fim, diz assim o subtópico de número 3, tira as sandálias de teus pés. Como nós falamos, esta passagem bastante curiosa também aparece lá em Êxodo capítulo 3, quando Moisés vê a sarça ardendo e o Senhor fala com ele através daquela sarça. Aqui nós vemos Josué. A primeira coisa que o anjo fala para ele é: tira a sandália dos teus pés. Tira a sandália dos teus pés. Tirar a sandália dos pés é um sinal de reverência, é um sinal de adoração, é um sinal que até hoje é seguido pelas pessoas naquela região do Oriente Médio. Praticamente todas aquelas religiões, até hoje, quando vai se dirigir à sua divindade, eles tiram as sandálias dos pés e vão descalços, porque este é um sinal de respeito, é um sinal de que aquele lugar é um lugar santificado. Assim é o lugar onde Deus está. Não é o lugar propriamente dito, mas é na presença da divindade em que nós estamos, aquele lugar se torna santo. Ainda que Deus estivesse nas mais profundas trevas, sendo aquele lugar habitado pelo próprio Deus, aquele lugar se tornaria santificado e deveríamos tirar sempre as sandálias dos nossos pés. Muito bem, meus irmãos, esta é a lição de hoje, com um encontro com Deus. O encontro com Deus de Josué precedeu a sua vitória. Que nós possamos sempre estar encontrando o Senhor Deus em todas as coisas que nós estamos fazendo, porque sabemos que se o Senhor está na frente de comando, nós temos capacidade, nós temos possibilidade e a certeza de que nós vamos vencer. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, e não se esqueça, este livro de Josué tem uma palavra-chave que é promessa, e Deus sempre cumpre a sua promessa. Fique na paz do Senhor, você e toda a sua família.